Durante 2 milênios, a imagem de Jesus Cristo foi moldada por mãos humanas, editada por concílios, traduzida por impérios e interpretada por incontáveis gerações. Mas entre as linhas do Novo Testamento e os fragmentos esquecidos dos textos apócrifos, repousa um segredo que o tempo tentou enterrar. Quem foi realmente Jesus de Nazaré? Um simples carpinteiro que pregava amor e compaixão? Ou um iniciado em mistérios antigos, portador de um conhecimento espiritual tão profundo que ameaçava as estruturas do poder terreno? A história oficial da Igreja diz que tudo o que precisamos saber sobre Jesus está contido nos 4 evangelhos canônicos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas essa narrativa é apenas uma pequena fração de um vasto oceano de textos, muitos dos quais foram banidos, ocultados ou destruídos. Livros como o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Maria Madalena e o Evangelho de Filipe foram considerados heréticos, pois apresentavam um Cristo diferente. Um mestre que não falava de templos ou dogmas, mas de uma iluminação interior, de um reino de Deus que não está nos céus, mas dentro de cada ser humano. O primeiro segredo perdido de Jesus talvez não esteja em suas palavras, mas no silêncio que o envolve. Entre sua infância em Nazaré e o início de seu ministério, há quase 18 anos de total mistério. A Bíblia não menciona o que ele fez, onde esteve ou o que aprendeu. Esse vazio na narrativa despertou especulações ao longo dos séculos. Teria Jesus viajado para o Egito, onde antigos textos falam de escolas de sabedoria que ensinavam o domínio sobre o espírito e a matéria? Ou talvez teria alcançado terras distantes do Oriente, onde o conceito de iluminação já era conhecido e praticado por monges e mestres espirituais. Os evangelhos apócrifos e algumas tradições esotéricas apontam para um fato intrigante. Jesus não era apenas um mensageiro, mas um iniciado, alguém que compreendia a natureza divina do ser humano. Ele falava em parábolas, porque não podia revelar abertamente o conhecimento que possuía. Suas palavras aparentemente simples escondiam uma sabedoria profunda, acessível apenas àqueles que têm ouvidos para ouvir. Quando dizia, "Eu e o Pai somos um", talvez não estivesse proclamando sua exclusividade divina, mas revelando um segredo universal, o de que todos nós podemos despertar para essa mesma união. Com o passar dos séculos, as instituições religiosas moldaram essa mensagem para servir à sua própria autoridade. A ideia de um Cristo humano e iluminado foi substituída pela imagem de um ser divino e inalcançável, distante da humanidade. A divindade foi colocada fora do alcance do homem comum. Assim, o poder espiritual que Jesus tentava devolver à humanidade foi centralizado em templos, dogmas e hierarquias. O reino de Deus deixou de estar dentro de nós e passou a ser propriedade de poucos. Mas há sinais de que uma verdade mais antiga, mais profunda e mais perigosa sobreviveu nas sombras da história. Fragmentos encontrados no deserto de Nag Hammadi, no Egito, revelam palavras atribuídas a Jesus que contradizem a teologia tradicional. Nesses textos, ele ensina que o autoconhecimento é o caminho para a salvação, não a obediência cega, mas a busca consciente da luz interior. Essa visão, se amplamente divulgada, teria abalado os alicerces da igreja nascente, que dependia do controle espiritual sobre as massas. E assim, o que começou como uma mensagem de libertação espiritual transformou-se em um sistema de crenças que aprisionou mentes por séculos. As palavras de Jesus, reinterpretadas e reescritas, foram moldadas para sustentar impérios e domínios. Mas, em algum lugar, entre os pergaminhos queimados e os manuscritos esquecidos, o verdadeiro Cristo ainda fala, não ao ouvido, mas à consciência de quem ousa escutá-lo. Este é apenas o início da nossa jornada. Nos próximos blocos, mergulharemos nas pistas deixadas por textos proibidos, nos segredos da infância perdida de Jesus e nos símbolos ocultos que atravessaram séculos, esperando ser redescobertos. A história que você conhece pode ser apenas a superfície de um enigma muito mais profundo. Entre as páginas silenciosas da Bíblia, há um período enigmático que intriga estudiosos e místicos há séculos. O intervalo entre os 12 e os 30 anos de Jesus é um abismo de 18 anos, onde o texto sagrado se cala. O que aconteceu durante esse tempo? Onde esteve o jovem que mais tarde abalaria o mundo
com suas palavras e milagres? A resposta, talvez, esteja escondida em tradições antigas que escaparam ao controle da história oficial. Alguns manuscritos descobertos em mosteiros do Tibete e do norte da Índia relatam a presença de um homem chamado Issa, um mestre vindo do Ocidente que ensinava sobre compaixão, iluminação e o poder interior do espírito. Esse nome, segundo estudiosos, é surpreendentemente semelhante à forma como o nome Jesus é pronunciado em certas línguas orientais. Seria possível que Jesus tenha viajado para o Oriente, estudando com monges e aprendendo segredos espirituais muito antes de iniciar seu ministério na Galileia? Essas histórias foram consideradas mitos durante séculos, até que, no século XIX, um explorador russo chamado Nikolás Notovitch afirmou ter encontrado um antigo manuscrito no mosteiro de Hemis, no Himalaia, descrevendo a vida de Issa. O texto narrava como ele havia aprendido os ensinamentos dos Vedas e do budismo, antes de retornar ao Ocidente para pregar a verdade sobre o reino interior. As autoridades religiosas da época reagiram com fúria, acusando Notovitch de falsificação, mas o eco dessa descoberta jamais desapareceu. Outros viajantes, anos depois, afirmaram ter visto cópias semelhantes do mesmo relato. Paralelamente, tradições esotéricas do Egito mencionam um jovem iniciado nas escolas de mistérios de Heliópolis e Alexandria, locais onde se estudava a união entre o divino e o humano. Essas escolas ensinavam que o verdadeiro templo de Deus não é feito de pedra, mas do corpo e da alma purificados. Quando Jesus mais tarde afirmou que destruiria o templo e o reconstruiria em 3 dias, talvez estivesse se referindo a essa sabedoria oculta, a transformação interior do homem, e não a um edifício físico. Esse é um dos segredos mais sutis e mal compreendidos de seus ensinamentos. As escrituras apócrifas reforçam essa ideia. No Evangelho de Tomé, Jesus diz: "Quando fizerdes o 2-1, e quando o interior for como o exterior, então entrareis no reino." Palavras que apontam não para um reino futuro, mas para um estado de consciência desperto. Isso não é teologia, é alquimia espiritual. Um processo interno de união entre o humano e o divino, entre a sombra e a luz. Algo que as religiões institucionalizadas nunca puderam controlar, porque pertence à experiência direta da alma. Ao retornar para a Galileia, o homem que o povo via como um simples carpinteiro já não era o mesmo. Ele trazia consigo o brilho de uma sabedoria ancestral, a mesma que inspirara profetas, místicos e mestres em civilizações esquecidas. Jesus parecia compreender a linguagem dos símbolos e dos arquétipos universais. Falava de sementes, vinhas, luz e trevas, metáforas que escondiam segredos espirituais profundos. Cada parábola era um código, uma chave para despertar a consciência adormecida da humanidade. Mas esse tipo de conhecimento era perigoso. Os líderes religiosos da Judéia viam com desconfiança qualquer ensinamento que desafiasse a ordem estabelecida. A doutrina de um Deus interior, acessível a todos, ameaçava a estrutura de poder baseada em rituais e intermediários sagrados. Um Messias que não buscava tronos nem templos, mas a libertação interior, representava o fim de um sistema milenar de controle espiritual. Por isso, talvez, tantos aspectos da vida de Jesus foram ocultados ou reinterpretados. O silêncio dos evangelhos sobre seus anos perdidos não é acidental. É um silêncio que protege verdades incômodas. Entre os manuscritos esquecidos e as tradições sufocadas pela ortodoxia, existe a imagem de um Cristo universal, que transcende religiões e fronteiras e que revela um segredo revolucionário. O verdadeiro poder divino não está fora, mas dentro de cada ser humano desperto. À medida que avançamos nesta investigação, as peças começam a se encaixar. Os anos ocultos de Jesus podem ter sido o tempo em que ele se preparou para cumprir uma missão que ultrapassava a compreensão dos homens de sua época. Uma missão não apenas para ensinar, mas para lembrar à humanidade o que ela realmente é. No próximo bloco, exploraremos os Evangelhos Proibidos, textos que revelam um Jesus profundamente humano, mas também portador de uma sabedoria que o mundo ainda não estava pronto para ouvir. A história oficial do cristianismo foi escrita por vencedores, e como toda história moldada pelo poder, ela silenciou vozes
que ousaram narrar uma versão diferente dos acontecimentos. Após a crucificação de Jesus, dezenas de textos surgiram entre as primeiras comunidades cristãs, cada um refletindo um olhar único sobre o Mestre e sua mensagem. Porém, apenas 4 evangelhos foram aceitos como verdadeiros. Os demais foram condenados, apagados e rotulados de heresia. Mas o que esses evangelhos proibidos realmente diziam? E por que representavam tanto perigo para a estrutura da igreja? Em 1945, um grupo de camponeses no Egito fez uma descoberta que mudaria o rumo da teologia moderna. Uma coleção de códices antigos, conhecidos hoje como os manuscritos de Nag Hammadi. Dentro deles, estavam textos que haviam desaparecido por quase 1.600 anos, entre eles o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Filipe e o Evangelho de Maria Madalena. Esses escritos não descrevem milagres espetaculares nem o julgamento final. Em vez disso, revelam um Cristo que fala ao coração, que ensina sobre o autoconhecimento e a busca pela verdade interior. No Evangelho de Tomé, por exemplo, Jesus diz: "O reino está dentro de vós e fora de vós. Quando vos conhecerdes, sereis conhecidos, e sabereis que sois filhos do Pai vivo." Essas palavras ecoam uma mensagem completamente diferente daquela pregada pelas instituições religiosas posteriores. Jesus não aparece como um salvador externo, mas como um guia que aponta o caminho para o despertar da consciência. Ele não exige fé cega, mas compreensão. E é exatamente aí que reside o perigo. Um Cristo que liberta mentes não pode ser controlado. O Evangelho de Maria Madalena, talvez o mais controverso de todos, apresenta Maria não como uma simples seguidora, mas como alguém que compreendeu a essência do ensinamento de Cristo melhor do que os próprios apóstolos. Em um dos trechos, Pedro se revolta e questiona por que o Mestre teria revelado segredos espirituais a uma mulher. Jesus então responde que o Espírito sopra onde quer e que o verdadeiro discípulo é aquele que busca a luz, não aquele que se prende a tradições e preconceitos. Essa passagem desafia séculos de patriarcado religioso e revela uma dimensão perdida do papel feminino na espiritualidade cristã. O Evangelho de Filipe vai ainda mais fundo ao explorar temas simbólicos e místicos. Ele fala da união entre o humano e o divino através do mistério do matrimônio sagrado, uma metáfora que representa a fusão entre alma e espírito. Para muitos estudiosos, esse conceito foi reinterpretado ou censurado para esconder a natureza iniciática dos ensinamentos de Jesus. O texto sugere que o amor e a união são chaves para a redenção, mas não no sentido carnal, e sim espiritual. O Cristo desses escritos não é uma figura distante e sobrenatural, mas o espelho da divindade oculta dentro de cada um de nós. Esses evangelhos foram considerados perigosos porque abriam portas para a liberdade interior. Um Cristo que ensina que o homem é divino por natureza ameaça qualquer instituição que viva do controle da fé. Por isso, os concílios eclesiásticos dos primeiros séculos do cristianismo, especialmente o de Niceia, em 325 d.C., definiram o que deveria ser aceito como verdade e o que seria esquecido como heresia. O resultado foi uma Bíblia moldada não apenas pela fé, mas pela política e pela conveniência. O que talvez muitos não saibam é que esses textos apócrifos não foram completamente destruídos. Cópias sobreviveram escondidas em cavernas, desertos e monastérios, preservadas por mãos anônimas, que acreditavam que a verdadeira mensagem de Jesus jamais poderia ser apagada. Esses manuscritos sussurram a história de um Cristo libertador, que veio despertar a humanidade para sua própria luz interior e não fundar uma nova religião. Nos dias de hoje, o interesse por esses textos proibidos cresce cada vez mais. Teólogos, historiadores e buscadores espirituais tentam reconstruir a imagem de um Jesus que não pertence a templos nem a dogmas, mas à consciência humana. O Jesus dos evangelhos apócrifos não promete salvação futura. Ele oferece autoconhecimento presente. Ele não fala de punição eterna, mas de transformação interior. Ele não exige obediência, mas coragem para questionar. E é exatamente isso que torna sua mensagem eterna e subversiva. Porque toda vez que o homem olha para dentro de si e percebe a centelha divina que habita em seu interior,
o poder das instituições externas começa a ruir. Esse é o segredo mais perigoso de todos, o despertar. No próximo bloco, mergulharemos ainda mais fundo nas consequências dessa revelação, explorando como o poder eclesiástico reagiu para apagar qualquer traço desse Cristo interior e como os séculos seguintes foram marcados por perseguições, censura e o apagamento sistemático da verdade espiritual. Quando o Império Romano percebeu que o cristianismo havia se tornado impossível de erradicar, uma decisão estratégica mudou o rumo da fé e da história. Em vez de destruir a nova religião, Roma decidiu assimilá-la. O imperador Constantino, no século IV, percebeu que unir o poder espiritual ao poder político seria a chave para controlar corações e mentes. Assim nasceu o cristianismo imperial, uma fusão entre fé e autoridade que ao longo dos séculos moldaria o mundo ocidental. Mas o preço dessa união foi alto. O verdadeiro ensinamento de Jesus começou a ser lentamente silenciado. O Concílio de Nicéia, realizado em 325 d.C., foi o ponto de virada. Ali, bispos e líderes religiosos reunidos sob o olhar do imperador decidiram o que seria considerado palavra de Deus e o que seria descartado como heresia. Evangelhos foram rejeitados, doutrinas foram ajustadas e o próprio conceito de Cristo foi redefinido. Jesus deixou de ser o mestre que ensinava a união com o divino interior para se tornar uma figura distante, quase inacessível, cuja divindade servia para consolidar o poder da Igreja. O homem que pregava liberdade espiritual agora era apresentado como o mediador exclusivo entre o homem e Deus. E somente através da Igreja essa ligação poderia ser alcançada. Os ensinamentos gnósticos, que defendiam a busca individual pela verdade, foram declarados perigosos. O termo gnose, que significa conhecimento, passou a ser associado ao demônio, à heresia e à rebeldia. Tudo o que levava o ser humano a olhar para dentro de si era considerado ameaça. Assim, uma nova forma de escravidão espiritual foi instaurada. O conhecimento que antes libertava, agora aprisionava. A fé que antes despertava, agora adormecia. A luz que Jesus tentou acender dentro dos homens foi cuidadosamente coberta por camadas de dogma e obediência. Durante os séculos seguintes, a Igreja consolidou seu domínio. Bibliotecas inteiras foram queimadas. Filósofos e místicos foram perseguidos, torturados e silenciados. Tudo o que não se encaixava no molde da doutrina oficial era condenado como bruxaria ou blasfêmia. As cruzadas não foram apenas guerras por territórios sagrados, mas também campanhas para eliminar saberes antigos e sufocar qualquer eco do cristianismo original. O fogo que destruiu Alexandria e os manuscritos gnósticos também queimou os vestígios da liberdade espiritual que Jesus havia semeado. Mas nem tudo foi perdido. Em silêncio, algumas ordens secretas preservaram fragmentos dessa sabedoria. Os cátaros no sul da França acreditavam em um Cristo interior e pregavam que o verdadeiro templo de Deus era a alma purificada. Rejeitavam a corrupção da Igreja e viviam de forma simples buscando a pureza espiritual. Por isso, foram exterminados em massa durante a Inquisição. O mesmo destino tiveram os templários, cuja influência espiritual e conhecimento esotérico ameaçavam o domínio papal. Os séculos seguintes foram marcados por uma guerra invisível. De um lado, o poder que queria manter o controle. Do outro, a luz que insistia em sobreviver. Os documentos apócrifos, os símbolos ocultos nas catedrais góticas e os rituais secretos das ordens iniciáticas mantiveram viva a chama de um cristianismo esquecido. A figura de Jesus tornou-se um arquétipo codificado, uma presença que ultrapassa a história literal e ressoa nas tradições místicas do mundo todo. Esse Jesus oculto não está preso aos muros de Roma nem às páginas de um livro. Ele vive na consciência de quem busca a verdade sem medo. E é justamente essa busca que o sistema sempre tentou sufocar. Com o passar dos séculos, as verdades espirituais foram sendo transformadas em alegorias. As parábolas que falavam de iluminação interior foram interpretadas como promessas de salvação futura. A mensagem simbólica de Jesus sobre o reino dos céus foi convertida em uma geografia mística, quando, na verdade, ele falava de um estado de consciência desperto. O inferno tornou-se uma ferramenta de medo,
e o céu uma moeda de troca para a submissão. Mas há algo que nem impérios nem dogmas conseguiram apagar: a centelha. O mistério da presença viva do Cristo interior persiste nas entrelinhas da história. Ele reaparece nas palavras de místicos, nas visões de santos, nos poemas dos alquimistas e nas meditações dos buscadores. Essa luz, embora abafada, continua a chamar silenciosamente aqueles que sentem que a verdade é maior do que qualquer credo. No próximo bloco, exploraremos como essa sabedoria começou a ressurgir nos tempos modernos, nas descobertas arqueológicas, nas novas interpretações bíblicas e na busca de um Cristo universal que transcende religiões. Uma revelação que pode mudar a forma como entendemos não apenas a fé, mas o próprio sentido da existência humana. Durante séculos, os segredos de Jesus permaneceram ocultos sob camadas de medo e doutrina. Mas o tempo, sempre paciente, tem o poder de revelar o que foi enterrado. A partir do século XX, uma série de descobertas arqueológicas, estudos teológicos e movimentos espirituais começou a desafiar o retrato tradicional do Cristo imposto pela religião institucional. Era como se a verdade, sufocada por tanto tempo, começasse a respirar novamente. Os manuscritos de Nag Hammadi e os rolos do Mar Morto, descobertos entre as areias do Egito e as cavernas de Qumran, revelaram que o cristianismo primitivo era muito mais diverso e místico do que se imaginava. Havia grupos que seguiam os ensinamentos de Jesus como um mestre espiritual e não como uma divindade intocável. Esses textos falavam de uma comunhão com Deus alcançada pela consciência, não por meio de sacrifícios ou intermediários. A figura do Cristo era vista como um símbolo da centelha divina, presente em todo ser humano. Uma ideia que ecoa em muitas tradições espirituais ao redor do mundo. A ciência, por sua vez, começou a questionar e investigar o contexto histórico do Novo Testamento. Pesquisadores descobriram que muitos dos símbolos e parábolas de Jesus possuíam paralelos com antigos rituais egípcios, babilônicos e essênios. O conceito do Filho de Deus e da ressurreição já existia em tradições anteriores, como a de Osíris e Mitra. Mas o que realmente chama a atenção é a forma como Jesus transformou esses símbolos em uma jornada interior, uma metáfora para a morte do ego e o renascimento da consciência. A crucificação e a ressurreição, vistas sob essa ótica, não seriam apenas eventos físicos, mas representações profundas do processo espiritual pelo qual todo ser humano pode passar. Com o avanço da psicologia e das ciências da mente, estudiosos começaram a reinterpretar as mensagens de Cristo sob uma nova luz. Carl Jung, por exemplo, via Jesus como o arquétipo do Self, a totalidade divina da psique humana. Para Jung, a história de Cristo simboliza o caminho da integração interior, o confronto entre a sombra e a luz, entre o humano e o divino dentro de cada um de nós. Essa leitura não nega a fé, mas a amplia, mostrando que o Evangelho também é uma jornada psicológica e espiritual. Enquanto isso, movimentos espiritualistas, gnósticos modernos e escolas iniciáticas começaram a resgatar os ensinamentos originais de Jesus como mestre da consciência. Ele passou a ser visto não apenas como o Salvador, mas como o exemplo vivo de um homem que alcançou a plena união com o divino. A sua mensagem, reinterpretada à luz da sabedoria ancestral, revela que o reino dos céus não é um lugar distante, mas um estado de despertar. Essa compreensão libertadora começa a ecoar novamente na alma humana, provocando uma revolução silenciosa, uma fé sem muros, sem intermediários e sem medo. A arqueologia bíblica também trouxe à tona evidências que reforçam essa visão. Novos estudos sobre os manuscritos de Qumran indicam que Jesus pode ter sido iniciado em uma comunidade de essênios, um grupo que praticava meditação, cura energética, vida comunitária e pureza espiritual. Seus rituais eram focados na conexão direta com Deus e no serviço à humanidade. Essa descoberta sugere que a mensagem de Cristo não surgiu isoladamente, mas foi o ápice de uma longa linhagem de tradições místicas e alquímicas. Nos tempos modernos, a busca por esse Cristo interior tem se manifestado em diversas formas. Na meditação, na arte, na filosofia e até na ciência quântica,
que hoje fala sobre a unidade entre matéria e consciência, conceitos que, de certa forma, Jesus já expressava em linguagem simbólica há 2000 anos. A ideia de que tudo está conectado, de que somos um com o Pai, ganha novo significado quando a física moderna demonstra que o universo é uma teia viva de energia e consciência. Mas há um paradoxo. Quanto mais a humanidade se aproxima da verdade interior, mais forças se levantam para distraí-la. O mundo moderno, com seu ritmo frenético e suas ilusões materiais, tenta substituir o sagrado pelo superficial. A sabedoria antiga de Jesus não é apenas uma lembrança espiritual, é uma ameaça ao sistema que se alimenta da ignorância e da separação. A mensagem do Cristo vivo continua sendo subversiva, porque convida o ser humano a se libertar, a despertar e a reconhecer que a divindade nunca esteve fora dele. No próximo bloco, chegaremos à conclusão dessa jornada, uma reflexão profunda sobre o verdadeiro legado de Jesus Cristo, os segredos que ainda ecoam através do tempo e a transformação interior que sua mensagem continua a provocar em todos os que ousam olhar além do véu da história. A jornada pelos segredos perdidos de Jesus Cristo não é apenas uma busca histórica, é um espelho voltado para a alma humana. Ao longo dos séculos, o nome de Jesus foi usado para unir e dividir, curar e ferir, libertar e aprisionar. Mas por trás de todos os símbolos, dogmas e interpretações, permanece um mistério que nem o tempo conseguiu apagar. Quem realmente foi aquele homem que mudou o curso da humanidade? Um profeta? Um iluminado? Ou a própria consciência divina encarnada para lembrar à humanidade o que ela esqueceu sobre si mesma? Os antigos mestres diziam que o verdadeiro conhecimento nunca se perde, apenas se oculta até que o homem esteja pronto para recebê-lo. Talvez por isso, os ensinamentos mais profundos de Jesus tenham sobrevivido nas sombras, esperando o momento certo para ressurgir. Hoje, com o despertar espiritual que cresce em todo o mundo, o véu começa a se levantar. A humanidade volta a olhar para dentro de si, buscando não o Cristo dos templos, mas o Cristo interior, aquele que fala em silêncio ao coração e convida cada ser humano a reencontrar sua própria luz. A mensagem que ecoa desses textos esquecidos é clara. O reino dos céus não é um lugar distante, mas uma realidade que se manifesta quando o homem desperta. O milagre de Jesus não foi apenas transformar água em vinho, mas transformar ignorância em sabedoria, medo em fé, escuridão em luz. Sua verdadeira revolução não ocorreu nas ruas da Galileia, mas dentro da consciência humana. E essa revolução continua viva em cada pessoa que ousa questionar, sentir e buscar. O Cristo histórico pode ter sido silenciado, mas o Cristo interior jamais pode ser destruído. Ele está em cada gesto de compaixão, em cada ato de perdão, em cada despertar de consciência. É a centelha que nos liga ao divino e nos lembra que não somos apenas espectadores da criação. Somos co-criadores dela. A Bíblia, os Evangelhos e as parábolas são apenas mapas simbólicos, apontando para esse mesmo destino, o reencontro com o divino dentro de nós. A pergunta que fica é: estamos prontos para enxergar? Por séculos, fomos ensinados a adorar o Cristo externo, mas talvez o verdadeiro caminho seja manifestá-lo em nossas vidas. Sede perfeitos como vosso Pai é perfeito, dizia Jesus. Não como uma exigência impossível, mas como um lembrete de que essa perfeição já existe dentro de cada um, aguardando o despertar. Esse é o segredo mais bem guardado da história, e também o mais libertador. Quando olhamos para o mundo atual, cheio de conflitos, divisões e incertezas, percebemos que a mensagem de Jesus é mais urgente do que nunca. Ele não veio fundar uma religião, mas revelar um caminho. Não veio criar muros, mas derrubá-los. O verdadeiro cristianismo não é um dogma, é um estado de consciência. Ser cristão, no sentido mais profundo, é viver em sintonia com a verdade, com a compaixão e com a luz que habita em tudo. É compreender que cada ser humano é um templo vivo e que Deus nunca esteve distante. Sempre esteve esperando dentro de nós. Os segredos perdidos de Jesus Cristo, portanto, não estão escondidos em manuscritos ou tumbas esquecidas. Estão guardados no coração humano, no espaço silencioso entre um pensamento e outro,
no instante em que o amor vence o medo. A cada geração alguns se lembram, e quando o fazem, reacendem a chama que o tempo nunca conseguiu apagar. A história de Jesus não é apenas uma lembrança do passado, mas uma promessa eterna, a de que a luz sempre retorna. Mesmo quando o mundo parece mergulhar em trevas, e assim, a jornada chega ao fim, ou talvez ao seu verdadeiro começo. Porque conhecer os segredos de Cristo é o mesmo que despertar para o segredo da própria existência. É compreender que cada um de nós carrega a cruz da ignorância, mas também o poder da ressurreição da consciência. O Cristo que caminhou há 2000 anos continua vivo em cada coração que escolhe amar, perdoar e despertar. Jesus Cristo não foi apenas uma figura histórica, foi o espelho do que podemos nos tornar quando lembramos quem realmente somos. Sua mensagem, distorcida por séculos, ainda pulsa com a força de um chamado. Desperta, conhece-te e encontrarás o divino que habita em ti. A fé não está nas palavras, mas na experiência. A salvação não está no futuro, mas no agora. O segredo perdido de Jesus é, na verdade, o segredo da humanidade. Somos todos fragmentos da mesma luz, caminhando de volta à unidade. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações, para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.